Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o Cruzeiro. A permanência do Fernando Diniz, está confirmado que ele vai permanecer até o final de 2025. Ontem a gente teve a rodada final do Campeonato Brasileiro e depois do jogo, né, que o Cruzeiro venceu o Juventude, o Diniz disparou ali. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre essa atual situação aí do Fernando Diniz. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a gente teve aí um final de Campeonato Brasileiro com algumas expectativas, principalmente por parte, né, da equipe celeste, que esperava lá se classificar para Libertadores, né, ter uma vaguinha ali. Pela Sul-Americana não teve jeito, né, ficou lá com o vice-campeonato, mas pelo Brasileirão a chance era alta, né, principalmente porque a gente teve ali mais vagas para Libertadores, né, devido ao fato do Botafogo, que já é campeão brasileiro e também campeão da Libertadores, né? Então ali de forma direta sobrou uma vaga a mais. Então tinha uma expectativa muito grande do Cruzeiro entrar aí nesse grupo seleto aí que vai para a Libertadores, né? Lembrando que o Cruzeiro é um dos clubes que teve o maior investimento nessa última janela ali, aproximando ali 200 milhões ali de reais, um investimento muito alto, né? Teve toda aquela mudança de chave com a chegada do Pedro Lourenço, o Alexandre Matos, né, passando a ser lá o diretor de futebol. Então, assim, a coisa teve uma mudança ali de chave. E a expectativa, com certeza, era alta. E a vitória do Cruzeiro aconteceu. Venceu o Juventude por 1-0, fez o seu papel. No entanto, o Bahia também venceu o seu jogo. E aí a classificação ficou com o Bahia, que há muitos anos não ia na Libertadores. Se eu não me engano, eram 34, 35 anos que o Bahia não fazia parte da Libertadores. Bom, eu peguei aqui alguns dados para a gente falar aqui do Fernando Diniz. Jogando no Brasileirão, se a gente pensar todo o campeonato, o Fernando Diniz começou o campeonato lá jogando pelo Fluminense, né, onde ele era o atual campeão da Libertadores. E aí, pegando as partidas do Cruzeiro e do Fluminense, foram 22 partidas no Brasileirão e 3 vitórias, né? Uma no Fluminense e 2 no Cruzeiro. Então, esse foi o desempenho do Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro. Um desempenho bem ruim, né? Desempenho de zona de rebaixamento ali, né? Se o Fernando Diniz fosse um time. E aí, a gente falando aqui do Cruzeiro, o Fernando Diniz teve 15 jogos, foram 3 vitórias e 6 empates. Então, um aproveitamento ali de 33,6%. Essas 3 vitórias do Cruzeiro está contando uma que o Cruzeiro venceu o Lanús lá na semifinal do Campeonato Brasileiro. Bom, analisando esse time do Cruzeiro, esse momento atual, na minha opinião, na minha visão, quem levou esse time, né, a essa situação foi o Fernando Seabra, né, o último treinador. Fez um trabalho muito interessante, muito bom. O Cruzeiro chegou até a disputar lá em cima no G4. O Fernando Diniz já chegou com um bonde andando ali, já pegou na parte final. Bom, e aí eu queria destacar aqui também as falas do Fernando Diniz, né? E aí, depois da coletiva, ele foi lá entrevistado lá por alguns jornalistas lá de Belo Horizonte. E aí ele falou que se sentiu muito desrespeitado, né? Porque ele escutou durante a semana, né, a notícia de que ele teria sido demitido, não por pessoas lá do Cruzeiro, mas por parte da Rádio Itatiaia, né, que é uma rádio muito tradicional lá em Belo Horizonte. Acho que não só em Belo Horizonte mais, né, mas já no Brasil inteiro, né? Mas a rádio é de Belo Horizonte, né? Cobre Cruzeiro, Atlético e América, né? Então eles têm ali um dia a dia muito intenso, né? De cobrir o clube. Então, quer dizer, o jornalista tem fontes lá dentro do Cruzeiro que teriam revelado para ele que o Diniz teria sido demitido, né? Então, aqui de acordo com o Diniz, ele diz que ele é muito sério, né? Que ele trata o futebol com carinho, amor, e a vida vai seguir, mas ele se sentiu extremamente desrespeitado, né? E não teve nenhuma conversa, e ele disse que o trabalho é um bom trabalho, só que os resultados não aconteceram, né? E aí ficou aquele clima muito ruim, né, depois dessa explosão ali do Fernando Diniz. E nessa segunda de manhã, né, no dia
9 de dezembro, o Fernando Diniz parece que teve uma reunião lá com a diretoria do Cruzeiro e acertaram o contrato até o final de 2025. Bom, vamos fazer uns comentários aí, mas vamos começando por partes aí, a gente falando, para a gente não se atrapalhar aqui. Bom, eu acho que o Fernando Diniz, ele é um treinador que o trabalho dele tem uma filosofia de longo prazo, né? A forma dele jogar é uma forma muito distinta dele, é diferente dos outros treinadores, né? Ele não adapta o time dele de acordo com a situação, ele tem uma filosofia de jogo e isso demora para ser implantado. Na seleção brasileira não deu certo, no Fluminense ele conseguiu levar ao título da Libertadores e a campanha que ele ia levando no Fluminense era uma campanha de rebaixamento. Bom, discutir sobre o nível técnico do Fernando Diniz, isso é uma discussão. O Cruzeiro, quando contratou o Fernando Diniz, conhecia bem e sabia bem o que era, né, o trabalho dele. Então, me parece muito pouco profissional essa SAF do Cruzeiro nesse momento aí de contratar um cara que eles não acreditavam na sucessão do trabalho dele ali, né, na continuidade do trabalho dele. Bom, o segundo ponto que o Fernando Diniz comentou e que eu também acho que é muito preocupante é a questão do que foi acertado, né? Então, de acordo com o Diniz, na semana passada, né, o Alexandre Matos, na semana passada ao fato, né, na semana passada mesmo, né, no início ali de dezembro, final de novembro, o Alexandre Matos tinha conversado com ele e deixado claro que o trabalho iria continuar. E aí o Fernando Diniz ficou revoltado porque como uma pessoa diz uma coisa e depois na próxima semana já não presta mais, já não serve mais. Então acho que por parte do Fernando Diniz, do Alexandre Matos, né, por parte do Cruzeiro, talvez poderia se ter mais clareza nisso, né, fazer um contrato, um combinado, um contrato com a pessoa. Se o cara levasse o time para a Libertadores, continuaria o trabalho. Se ele não levasse, o trabalho se encerraria. Então, a gente tem essa posição que não é muito legal. E a gente viu, inclusive, o Alexandre Matos, que no meio do ano tinha acertado como diretor de futebol do América. E aí o Pedrinho comprou a SAF do Cruzeiro, ofereceu para ele uma proposta, um salário maior, ele rapidamente já foi para o Cruzeiro. Então, assim, eu acho que o Alexandre Matos teve que ele voltar atrás para não ficar meio que queimado ali no meio do futebol, né? Os jogadores, de forma geral, eles são muito unidos ali, né? Então, se queima ali o filme com o Diniz, né? Se acontece uma coisa que não foi legal com o Diniz, na hora dele contratar outros jogadores, talvez isso não seria legal. Então, acho que são duas discussões. O Diniz trouxe ali pontos interessantes, né, para essa discussão a respeito de como os jogadores são tratados, como os treinadores são tratados. Então, o tempo inteiro as pessoas falam que não deveria ser assim, mas na hora do vamos ver, tratam as pessoas assim, né? Se o resultado não vem, é demitido na hora. Então, essa é uma discussão válida, que é uma discussão diferente da discussão se o Diniz é um cara que deve ser treinador do Cruzeiro ou não. Então, ao momento que você escolhe aquilo, que você opta por aquilo, você honrar com o contrato, você cumprir ali com seus compromissos, eu acho que é muito interessante. Bom, de forma geral, eu acho que o trabalho do Diniz para 2025 ele vai ter mais tempo para fazer, ainda está muito quente essa discussão, a gente não sabe como que isso aí vai desenrolar, porque pode ser que o elenco do Cruzeiro ali, alguns jogadores vão embora, outros ali vão ser de acordo com o que o Diniz contrate. O resultado dele não foi bom, a torcida não tem muita empatia ali com ele, não é algo assim que todo mundo gosta dele, mas de fato ele vai continuar aí até o final de 2025 a princípio. Mas acho que isso aí, se o resultado não vier no Campeonato Mineiro, eu acho que o cara já não segura. Bom, essas foram as minhas impressões aí. Fernando Diniz permanece no Cruzeiro até 2025. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou de toda essa confusão, dessa confirmação aí do Diniz como comandante do Cruzeiro para a próxima temporada. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.